Bom dia, Pamela, seja bem-vinda à aula do dia 13 de setembro de 2021, às 7 horas da manhã, na NDPP. A Márcia também chegou. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Como foi a semana? Tranquilas? Foi tranquilo. Que bom, que bom. Como de praxe, viu, pessoal? Eu sempre gosto de fazer uma pequena recapitulação daquilo que já foi falado na aula anterior, né, da aula passada, para a gente poder dar sequência na nossa disciplina, ok? Então, eu vou fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já havíamos comentado, só para todo mundo poder se inserir no contexto da aula, né, para ver até onde a gente foi, mas depois a gente dá sequência, ok? Então, na aula passada, além de eu falar um pouquinho dessa introdução, né, da nossa matéria, chamada de DPP, Instituições de Direito Público e Privado, eu fiz uma pequena introduçãozinha referente à questão metodológica, que já foi falado nas aulas anteriores, né? Na aula anterior. E aí nós falamos um pouquinho do histórico dessa ciência chamada ciência jurídica, né? O propriamente direito. Nós falamos que na aula passada que o direito ele é fruto das ações humanas, né? Ele é consequência das ações das pessoas, né? Das ações dessas pessoas. Então nada mais justo, né, dizer que o direito ele é fruto das consequências provocadas pelo sujeito, pelo próprio indivíduo em si, né? Isso nós demonstramos, né, de acordo com a própria evolução da sociedade, né? Nós vimos que lá nos primórdios, né, a atualização a apresentação do direito se deu através dessa situação, né, dessas reações provocadas pelo próprio ser humano, no sentido de que a partir do momento que o indivíduo percebeu que ao se conviver com outro sujeito, né, ele poderia não só trazer benefícios à sua sobrevivência, mas trazer também algumas consequências negativas, né, de acordo com esse convívio também, né? A questão dos cenários de lutas, sofrimentos, aglomeração de pessoas, etc, etc, né? Com o passar do tempo, né, percebeu-se que é necessário, então, criar algumas situações de convívio, né? Ou seja, algumas regras, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas conseguissem conviver uma com a outra. Então, não só trazendo os benefícios, né, de conviver em conjunto, como também trazendo algumas mazelas que poderiam trazer algumas consequências negativas referente a esse convívio também. E é aí que surge o direito. Então, o direito, na verdade, né, ele vem tentar apaziguar todo e qualquer conflito de interesse que possa existir entre as pessoas de modo geral. Então, com o passar do tempo, nós falamos na aula passada, né, ele veio trazer também, né, alguma evolução, acompanhando justamente a evolução da própria sociedade. E com isso, vou trazendo alguns pensadores que refletiam justamente o estudo, né, e o ensino dessa nova ciência que surgiu para que possamos conseguir, né, apaziguar justamente esses conflitos de interesse que possa trazer entre nós nesse convívio também, né? Até eu falei na aula passada, né? Imagina uma relação, né, que pode existir um marido e mulher, né? Na verdade, né? É um convívio entre somente duas pessoas. E muitas vezes pode trazer algumas consequências, né, não tão fáceis de serem convividas assim um com o outro. Porém, né, imagine se transformar isso dentro de uma sociedade que é muito mais complexa, né, que é muito mais traz pensamentos diversos, né, por causa das nossas formações, né, das nossas cultura, etc, etc. Então é muito mais difícil de você criar um mecanismo que realmente traga um benefício em comum para que todos nós consigamos conviver harmoniosamente dentro de uma sociedade. E esse é o princípio do direito, na verdade, né? Tendo trazer justamente soluções, né, para resolver essas situações conflituosas que podem existir entre nós dentro da sociedade, no modo geral. E com o passar do tempo, como foi falado, né, na aula passada, foram surgindo esses pensadores que foram trazer algumas teorias, né,
que justamente que traz condições, né, que justificam essas relações serem apaziguadas dentro desse convívio, né, entre as pessoas de modo geral. E uma dessas principais teorias que surgiram foi a teoria do direito natural, né, ou justnaturalismo, como nós já falamos na aula passada, né, o direito da natureza, né, em si. Ou seja, a natureza do próprio direito, né, a essência do próprio direito. Então, o que o direito busca dentro da sua essência, né, para tentar apaziguar todo e qualquer conflito de interesse existente entre nós, no modo geral? Seria a busca da justiça, né, como foi falado na aula passada, né, Márcio? Então, a justiça, ela é a essência do direito, é a alma do direito, né? Então, aquilo que é justo, aquilo que é o correto. Tanto que a palavra direito, já foi falado também, ela é derivada de duas palavrinhas, directum ou dirigere, ou seja, aquilo que é dirigido, aquilo que é reto, aquilo que seria o correto, né? Fazendo a tradução literária referente a isso. Então, o direito busca o que é o correto, o que é o justo, o ideal de justiça. Isso está dentro da teoria do direito natural, né? A natureza do direito, tá? Só que para transformar isso, nós falamos na aula passada também, numa situação bastante prática, né? Porque nós falamos que o direito, como justiça, ele é bastante abstrato, né? Ele está no campo da natureza, mas o que poderia ser justo para mim, que seria justo para a Pâmela, que seria justo para a Márcia, né? Ou valendo para todos nós dentro de uma sociedade. É complicado, por quê? Porque cada um de nós tem um pensamento diferenciado do que poderia ser o justo e que poderia ser o correto nesse sentido. E é aí que vem trabalhar as outras teorias do direito também, para fazer justamente essa transformação de uma maneira bastante equilibrada para todos nós nesse sentido, né? Então, esse campo, né, bastante amplo, né, bastante abstrato de justiça, né, fica um pouco até utópico, vamos dizer assim, né, porque cada um de nós tem um convívio, né, tem uma formação diferenciada um do outro, tem um pensamento diferenciado um do outro. E isso tem que valer para todo mundo. Então, o direito teve que criar um novo mecanismo, né, um novo instrumento, vamos dizer assim, para tentar justamente viabilizar isso, mas dentro da praticidade, dentro do campo prático. Por isso surgiu, então, a teoria do direito positivo. Tá? Então, os pensadores criaram justamente essa nova teoria para justamente o quê? Viabilizar aquilo que tem no campo abstrato, vamos dizer assim, né, no imaginário, o que é justo, para um campo mais viabilizado no campo prático. Através do quê? Através dessa teoria surgida do direito positivo. E o que transforma justamente essa situação para viabilizar aquilo que existe na existência abstrata, né, no imaginário como justiça, para um campo prático? É justamente através da norma. Tá? Então, a norma foi um dos instrumentos criados pela própria ciência jurídica, vamos dizer assim, né, pelos pensadores da ciência jurídica, para justamente fazer essa transformação. Aquilo que tem da existência, né, do campo abstrato para o campo prático. Então, o direito positivo é uma nova teoria que surgiu para dar justamente essa viabilidade, né, através da norma. Só que aí também uma outra situação que nós colocamos em pauta, né, na aula passada. Será que realmente toda norma ela é justa? Né? Será que ela justamente dá essa conotação de pensamento para acompanhar justamente, né, esse pensamento para todos como um ideal de justiça? É um pouco complicado, né? Então, dentro da própria teoria do direito positivo, foi criado também o quê? Duas novas teorias. O direito objetivo e a teoria do direito subjetivo. Falamos que o direito objetivo, dentro do campo do direito positivo, o direito como norma, tá? Também é uma regra jurídica, né? Tanto que ela é conhecida como norma agendi. Né? Bom dia, Samara, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Tudo bem? Então, dentro do direito positivo, né, foi criadas essas duas novas teorias,
o direito objetivo e o direito subjetivo. Aí nós falamos que, tendo a teoria do direito positivo, né, direito como norma, o direito objetivo também é uma norma, ou seja, norma de agir, ou conhecido como norma agendi, tá? Esses termos em latim, já foi falado na aula passada, vamos utilizar alguns terminhos também nesse sentido para a gente poder falar um pouco a linguagem jurídica também, tá, gente? Mas não vou me aprofundar muito, não. Vocês podem ficar tranquilos referente a isso. Mas alguns terminhos ou outros a gente vai ter que começar a comentar com vocês para vocês também tomarem conhecimento referente a isso, tá? Só para você se situar, Samara, eu só estou fazendo uma recapitulação que foi falada na aula anterior, tá? Então você pega os vídeos das aulas aí depois e vocês acompanham quem não participou, tá? E também isso tem na apostila, tá? Foi tudo colocado na plataforma aí no Cigarra também, para vocês acompanharem, tá? Então, só estou fazendo só estou fazendo uma recapitulação que foi falado na aula anterior, tá? Então, esse direito objetivo, tá? O direito como norma de agir, tá? Ele vai agir de acordo com a norma. O que a norma determina, na verdade, o que está escrito nessa lei. Por exemplo, né, na aula passada eu citei um exemplo de um fato bastante um fato real, na verdade, um sequestro, tá? Em que 3 estudantes sofreram esse dano, na verdade, de sequestro e foram estupradas também, tá? E nesse sentido, tá? Só para vou resumir bastante essa situação para a gente ficar repetitivo aqui não, tá? Vocês acompanhem no vídeo anterior. Elas foram sequestradas, né, foram violentadas, só que uma delas conseguiu sair das amarras e acabou matando o indivíduo que cometeu tal atrocidade contra elas, tá? Nessa situação toda, violenta emoção, aquela situação toda, elas foram direto ao delegado e narraram o fato a esse delegado. O delegado, em princípio, o que ele fez? Acabou prendendo as três estudantes. Ah, mas essa situação do delegado não foi justa, né? A maioria de vocês vai pensar. Sim, realmente, em princípio, não pode. Será que realmente foi feita justiça? Será que ele agiu de acordo com a alma do direito, com a própria formação do direito, que é a busca da justiça? Bom, ele agiu de acordo com foi o quê? Determinado pelo próprio direito através da sua norma. Ou seja, no artigo 121 do Código Penal, determina que o indivíduo cometer tal atrocidade, ou seja, matar alguém, e está cometendo um tipo criminal, né, um tipo penado, né, dado pelo direito do Código Penal, que é o homicídio. Tá? E qual é a consequência de quem pratica tal ato? É a sua prisão. Né? Ela determina reclusão de 6 a 20 anos, dependendo da situação toda lá que foi colocada em pauta, a discussão. Tá? Mas, a princípio, seria o quê? A prisão das meninas, porque elas cometeram tal atrocidade de matar o sujeito. Né? Quem comete qualquer ato referente a isso está cometendo um ato atentatório ao Código Penal, né? Ao próprio direito em si, né? E cuja consequência seria a sua prisão. Mas sabe que realmente buscou a essência do direito, que é o ideal de justiça, dado pelo direito natural, pela natureza do direito em si? É aí que está a questão. Quem analisa esse outro fator é o direito subjetivo, né? É aquele que vai analisar todas as circunstâncias que redundam na prática desse ato delituoso, tá? Que vai analisar todos esses fatores. Será que elas agiram em legítima defesa? Será que elas agiram em prol da sua sobrevivência? Quer dizer, outras situações que poderiam ser analisadas nessa situação poderão tanto agravar uma futura apenação, ou seja, aumentar a pena, ou também poderá o quê? Atenuar uma futura apenação, ou seja, diminuir essa pena. Então, todos esses fatores, quem vai analisar é o direito subjetivo, para tentar justamente dar esse equilíbrio, dessa busca desse ideal de justiça, tá? Através de uma norma. Então, a norma, simplesmente, por ela é fria. Ela não vai analisar sentimentos. Né? Ela simplesmente vai ser aplicada, de acordo com o que foi determinado pelos próprios legisladores nesse sentido. Então, nessa circunstância, quem deveria analisar através da norma é o direito subjetivo, que também está dentro do direito positivo, como direito como norma. Tá?
Então, são condições, né, são situações para a busca desse ideal de justiça dado pela essência do direito, que é através do direito natural. Então, essa teoria do direito natural, tá, ela é realmente a alma do direito. Ela visa justamente a busca de um ideal. Qual é o ideal? O ideal de justiça. Só como eu falei para vocês, isso é uma situação bastante hipotética, é uma situação bastante abstrata. Para tentar viabilizar isso num campo prático, o direito criou a teoria do direito positivo, o direito como normas. Só que a própria norma também, ela é fria, ela não vai analisar os sentimentos. Então, dentro do próprio direito positivo, criou-se duas novas teorias: o direito objetivo, também conhecido como norma agendi ou norma de agir, de acordo com o próprio direito, que é a própria norma em si, aquilo que está escrito nos códigos, né, nas legislações, etc., etc., que a gente deve seguir, que é a base de toda e qualquer ação provocada pelo indivíduo em si. Tá? Agora, será que isso já faz jus, né, já faz o convencimento de alcance de justiça? Não. Não só através da norma se faz essa questão. Tem que buscar também uma análise, dada também dentro do próprio direito positivo, através do direito subjetivo, que é a faculdade de agir. Tá? É conhecido como facultas agente ou faculdade de agir. Tem que agir de acordo com um certo quê? Né? Com certos critérios. Né? Qual é a sua subjetividade de agir de acordo com a lei, propriamente dito? Por quê? Porque tudo isso vai ser analisado, né, através de um contexto para buscar esse ideal de justiça. Então, dentro do direito subjetivo, é a faculdade de agir, ou seja, né, vai analisar todas as circunstâncias que redundam na prática de um ato provocado pelo próprio sujeito nesse sentido. Tá? Então, foi até nesse ponto, né, que nós discutimos na aula anterior. Tá? Quem acha que estava na aula anterior, acho que era a Márcia, né, Márcia? Era você? Sim, era eu. É. Então, Pamela e Samara, então vocês procurem, né, os vídeos anteriores, então, tá, que foi gravada a aula, e que vocês possam, né, recapitular justamente esse tema para poder, né, para poder estar bastante inserido dentro do nosso contexto de aula aqui, ok? Então, essa. Professor. Oi. Eu não participei das outras aulas, mas daí eu assisti pelo vídeo que se postou no Siga e os vídeos lá que tem já. Ah, que bom, que bom. Pamela, tem alguma história? Eu não assisti a aula de sexta-feira porque eu tava sem internet. Aí eu assisti tudo depois. Ah, que bom. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem questionar até então? Só para a gente poder dar sequência. Alguém tem alguma coisa a questionar? Dúvidas? Tranquilos, então? Posso dar sequência, então, né? Bom, então essa é a primeira parte introdutória, né, que nós falamos referente à nossa disciplina, né, referente a essas questões teóricas, tá? Como já foi falado também, eu não vou me aprofundar muito nas questões filosóficas, etc, 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 tá? Então é só para a gente poder realmente ter um contexto, né, de entendimento para que a gente possa prosseguir dentro da nossa disciplina, ok? Vamos falar um pouquinho agora dos elementos formadores do próprio direito, que consiste justamente a dar base, né, de existência dessa própria ciência em si, tá? Da sua formação em si. Como eu falei para vocês, o direito ele é fruto das ações humanas, tá? Então ele é provocado, né, através das ações referendadas pelo próprio ser humano em si, tá? Então ele é provocado pelas consequências que essas ações promovem, de modo geral. Então, nada mais justo que um dos elementos que dá essa consistência, né, de elaboração dessa ciência seja o próprio ser humano, o próprio indivíduo. Então, o primeiro elemento formador, né, do direito em si, da ciência jurídica, é o próprio sujeito, né, a própria pessoa. E essa pessoa poderia ser constituída de duas espécies, tá? Tanto a pessoa natural, que seria nós, né, a pessoa física, né, conhecida como pessoa física, e a pessoa jurídica. Então, a pessoa natural, a pessoa física, né, é o próprio ser humano, né? É nós aqui, os seres humanos, de modo geral, somos nós, os indivíduos.
tá? Já a pessoa jurídica, ela consiste tanto da pessoa natural, aquela que vai, né, a representá-lo, como também o quê? De seu patrimônio, né? E essa existência da pessoa jurídica, né, uma vez ela é reconhecida pelo nosso próprio ordenamento jurídico, ou seja, pelo próprio direito, ela se torna um sujeito com direitos e obrigações. E dentro dessa existência, ela sempre tem um propósito, ela tem sempre uma finalidade. Isso não vamos discutir um pouco mais à frente, quando nós andarmos com a nossa disciplina, tá? Então, no primeiro contexto que a gente tem que ter como ideia é justamente essa formação da pessoa jurídica, né? Que ela é formada tanto de pessoas como também o quê? De patrimônios, né? Que visam um determinado fim, ou seja, possui uma finalidade, um objetivo, tá? E, uma vez ela é reconhecida pela lei, pelo ordenamento jurídico, ela se torna um sujeito com direitos e obrigações. Então, ela é uma pessoa também, tá? Dentro da sua formação em si. Então, nós temos tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. E essa pessoa natural e essa pessoa jurídica, como elemento formador dessa ciência em si, chamado direito, tá? Elas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato jurídico, ou seja, de uma ação. Quando eu falo, né, que elas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo, significa, tem a seguinte conotação, vamos dizer assim. O sujeito ativo é aquele que promove o ato, promove a ação. Já o sujeito passivo é aquele que sofre o ato, sofre a ação. Por exemplo, vamos supor que vamos supor que o indivíduo, né, a pessoa em si, tem uma cobrança a fazer do seu devedor, vamos pensar assim, né, de um indivíduo qualquer. Para ele poder receber esse crédito que ele possui, o que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com uma ação, né, que nós chamamos dentro do direito ação de execução de título extrajudicial, por exemplo. Né? Vamos supor que ele tem um cheque a receber. Né? Hoje está sendo um pouco usual utilizar cheque, mas vamos pensar dessa forma, tá? Ele tem um cheque a receber, porque está sem fundo, a pessoa não pagou, então ele vai executar justamente para poder, né, reaver, né, o crédito que ele tinha com essa pessoa. Então, ao promover essa ação, né, essa ação de execução, vamos pensar assim, esse indivíduo ele vai atuar no polo ativo dessa ação. Então, ele é um sujeito ativo, ou seja, ele vai promover a ação. Já o devedor desse cheque, né, que deve justamente através dessa dívida, ele vai atuar no quê? No polo passivo dessa ação. Entendeu? O sujeito passivo. Então, ele vai sofrer a ação. Então, todo aquele indivíduo que promove algum ato, né, promove algum movimento, alguma ação nesse sentido, tá, é o sujeito ativo. Já aquele que vai sofrer esse ato, né, sofrer essa ação, é o sujeito passivo. Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica pode atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato em si. Tá? Pode promover um ato, ou seja, promover uma ação, ou sofrer essa ação, sofrer esse ato, que no caso é o sujeito passivo. Ok? Então, o primeiro elemento formador, né, que dá consistência a essa base da formação dessa ciência jurídica é o próprio sujeito, é o próprio indivíduo, podendo atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato. E poderá, né, consistir tanto como um sujeito, como uma pessoa natural, como também como pessoa jurídica. Ok? Então, esse é o primeiro elemento formador do direito, que são as próprias pessoas, os indivíduos. Certo? Então, essa é a primeira condição. O segundo elemento que consiste na formação dessa ciência, além das pessoas, nós temos os chamados objetos. Tá? Os objetos, né, são os próprios bens, tá, em que o indivíduo impõe sua vontade. Ele impõe seu domínio sobre determinados bens, sobre determinado patrimônio. Então, os objetos, na verdade, onde o indivíduo impõe sua condição, tá? Impõe sua vontade sobre determinados bens. E esses bens, ou objetos, no caso, tá? Pode ser tanto os bens
chamados bens corpóreos, como também existem os bens chamados incorpóreos. Quando eu falo bens corpóreos, são bens tangíveis, bens materiais, bens físicos, ou seja, tem existência física, tem matéria, tá? Ele é palpável. Você sabe que tem existência física, você consegue enxergar, você consegue ter tato referente a esse patrimônio, tá? A esse bem em si. Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, uma casa, um carro, todos eles são bens o quê? Bens tangíveis, bens palpáveis, bens materiais, bens físicos. Por isso é considerado como bens o quê? Corpóreos, onde o indivíduo pode impor um determinado valor, imposição sobre determinado bem, né? Ele pode comprar, ele pode vender, ele pode ter posse, ele pode ter propriedade, etc, etc. Tá? Então, essa é uma das condições para ser considerado como um bem corpóreo, onde o indivíduo impõe sua condição sobre um bem físico, ou seja, esse bem tem existência física, apresenta uma matéria. Tá? Então, ele é palpável, ele é tangível referente a essa condição. Ok? Só que também existem também os considerados bens incorpóreos, também considerados, nesse caso, uns bens imateriais, tá? Ou intangíveis, ou impalpáveis. Ou seja, são aqueles bens, mesmo que tenha existência, mas não apresentam o quê? Aspecto físico. Então, nesse caso, o que eles apresentam? Valores. No caso, valor jurídico. Mesmo não tendo existência física, eles apresentam um valor para o próprio direito, um valor jurídico. Por exemplo, uma marca, uma patente, um símbolo, a questão de um direito ao próprio nome, né? Direito à imagem. Então, se alguém sofrer algum dano referente à sua imagem, por exemplo, né? Como é que isso pode ser ressarcido? Através da reparação desse dano, através de um dano material ou dano moral, né? Dependendo do que for colocado em pauta essa discussão, né? Referente a arranhar a imagem de alguém, ou desmerecer a imagem de alguém, ou o nome de alguém, né? Então, tudo isso apresenta para o próprio direito, né, um valor, no caso, considerado como um valor jurídico. Tá? Então, essa é uma das outras condições que, mesmo não tendo existência, né, física, mas apresenta um valor jurídico que tem que ser considerado também dentro da matéria, né, dentro da própria ciência em si. Ok? Então, além do bem corpóreo, que é um bem tangível, material palpável, tá? Existe também esse bem incorpóreo, tá? Ou seja, intangível ou imaterial e impalpável. Ou seja, são aqueles bens que mesmo não apresentam qualquer aspecto físico, mas ele apresenta o quê? Um valor, no caso, um valor jurídico, né, que tem que ser devidamente respeitado. Caso contrário, sofrerá as suas consequências caso alguém desrespeite nesse sentido. Ok? E por fim, né, para acompanhar justamente essa formação da própria ciência, nós temos o outro elemento chamado de relações jurídicas, que envolve tanto uma relação sujeito com o outro sujeito, como também a relação sujeito sobre o objeto. Uma relação sujeito com o sujeito, por exemplo, uma relação matrimonial, né, onde consiste a relação entre duas pessoas, o convívio entre duas pessoas em si, tá? Que pode desenvolver também uma relação, né, sujeito-objeto depois, né, no caso de uma separação, um divórcio, na questão de separação de bens, por exemplo, né? Mas eu já coloquei também a questão da compra e venda, né, uma relação, né, entre sujeito e objeto. Nós temos o comprador, o vendedor e o objeto, que seria o que o que está sendo colocado em pauta para discussão, né, da compra e a venda, o próprio contrato em si. Então, todas as formas de relações que podem existir entre um sujeito com outro sujeito e relação do sujeito sobre o objeto, nada mais é que uma relação jurídica. Ok? Então, essas são as
3 elementos que consistem na base de formação dessa própria ciência jurídica em si, tá? É o sujeito, o objeto e relação jurídica. Sujeito, que eu já falei agora há pouco, envolve tanto a pessoa natural, que é a pessoa física, quanto a pessoa jurídica, que poderão atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato em si. Ou seja, pode promover essa ação ou pode sofrer essa ação. Já o objeto, onde o indivíduo impõe sua vontade, né? Impõe sua condição sobre determinado bem. E esses bens podem ser tanto os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Bens corpóreos, citei agora há pouco, são aqueles bens materiais, bens tangíveis, bens físicos, né? Tem existência física em si, tá? Tem matéria. Já os bens incorpóreos, né, ou intangíveis, né, ou imateriais, mesmo que não tenham existência física, eles apresentam o quê? Valores. No caso, um valor jurídico, onde também deverá ser devidamente o quê? Respeitada essa condição referente a esses valores em si. E, por fim, as formas de relações que podem envolver tanto o sujeito sobre o outro sujeito, e também da relação né, que pode envolver o sujeito sobre o objeto. Eu falei agora há pouco, a posse, a propriedade, né, o usufruto e etc, etc. Tá? Sobre esses bens objetos nesse sentido. Tá ok? Em relação a essa classe, esses elementos do direito, pessoal, ficou alguma dúvida que vocês queiram questionar? Cadê vocês? Estão aí? Não, da minha parte não tem nada não, professor. Tá tranquila? Tá. Beleza. Márcia, Samara? Tranquilo também. Também. Então tá bom. Vamos dar continuidade então na continuação da nossa aulinha então, tá? Falando sobre isso então, vamos falar um pouquinho das fontes do direito, tá? Depois eu falo um pouquinho da classificação, mas vamos falar um pouquinho das fontes, porque a classificação é um pouco mais longa. E já as fontes são um pouquinho mais tranquila referente ao tempo, tá? Quando vocês têm algum conflito de interesse a ser resolvido, né? Ou seja, quando surge algum problema, o direito ele tem que apresentar uma resposta, tá? Seja lá favorável ou não, o direito tem que buscar justamente uma solução para resolver aquele problema que possa vir a existir, tá? Então, dentro da sociedade, né, que a gente convive um com o outro aqui, pode existir inúmeras situações complexas que podem trazer algumas bastante situações conflituosas nas relações que podem envolver uma pessoa com outra pessoa, tá? Mas onde buscar justamente respostas que possam trazer algum resultado referente a essas ações, né, conflituosas que podem existir entre nós nesse sentido. É justamente nas fontes do direito, ou nas fontes jurídicas também conhecidas, tá? Então, essas fontes do direito, ela tem como obrigação trazer resultados, trazer resposta que possa justamente trazer uma certa solução aos conflitos que podem existir nas relações entre as pessoas do modo geral, tá? Se vai ser favorável ou não, é uma outra questão, tá? Mas a resposta tem que ser dada. Seja de qualquer situação que possa surgir, por mais nova que ela possa surgir, o direito tem como obrigação apresentar resultados, tá? Apresentar respostas para tentar apaziguar todo e qualquer conflito de interesse que possa existir entre as relações entre as pessoas do modo geral, tá? E é justamente nessas fontes que vai trazer justamente essas respostas, tá? Para tentar resolver esses conflitos de interesse. E essas fontes, ela pode ser dividida em duas partes, tá? As conhecidas como fontes primárias, ou também conhecidas fontes diretas ou imediatas, quanto também as fontes secundárias ou indiretas, ou também conhecidas como mediatas, tá? Então, existem duas formas de fontes primárias e as fontes secundárias. Então, essas fontes primárias, diretas ou imediatas, são aquelas fontes porque, por si sós, podem impor sua vontade. Então, a partir do momento que elas surgem, a partir do momento que elas dão início,
né, as suas ações, as suas provocações, vamos dizer assim, tá? Elas impõem de imediato suas considerações, né, seus efeitos. Diferente das fontes secundárias, né, ou indiretas. Por quê? Caso aquelas não consigam resolver tais problemas imediatamente, né, em princípio, vamos dizer assim, tá? Começa então a busca através dessas fontes secundárias para impor sua condição. Mas essas secundárias ela têm uma relação de dependência em relação às anteriores. Por quê? Porque elas só poderão agir caso aquelas não consigam resolver de imediatamente tais conflitos. Quem faz parte de um grupo e de outro? Por exemplo, nas fontes primárias, né, ou imediatas ou diretas, quem faz parte desse grupo são considerados o quê? Né? São as próprias leis em si, tá? E os costumes. Então, leis e costumes fazem parte do grupo das fontes primárias, tá? Ou também consideradas como imediatas ou fontes diretas. Então, elas põem diretamente a sua condição a partir do momento que elas surgem, tá? Tanto as leis quanto os costumes. Já as fontes secundárias, nós temos novas considerações a ser analisadas nesse sentido. Quem faz parte desse grupo justamente são quem? As doutrinas e as jurisprudências, tá? Que só poderão agir caso aquelas não tenham condições de resolver de imediatamente tais considerações para tentar apaziguar tais conflitos que possam vir a surgir, ok? Então, fontes diretas, imediatas, impõem sua vontade imediatamente, tá? Diretamente referente aos seus resultados, leis e costumes. Fontes secundárias, essas têm uma relação de dependência em relação às anteriores, doutrina e jurisprudências, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre leis, mas é só para apresentar, porque a gente vai ter uma aula só sobre leis posteriormente, tá? Então, só para poder considerar uma conceituação. Então, o que é uma lei, propriamente dita? Leis são regras de conduta, né, que impõem uma certa condição coercitiva, caso alguém não a cumpra, né, feita para ser o quê? Para ser obrigado a ser cumprida, né, tenha de acordo com a sua obrigação a ser cumprida nesse sentido. Então, a lei nada mais é que uma regra de conduta, né, que a gente tem que seguir. É essa a consideração sobre leis, tá? Em princípio. Agora, o que nos importa agora, tá, é falar sobre os costumes. Então, o costume é uma fonte primária, tá? Caso a lei, que é a base de todo e qualquer ato provocado pelo sujeito, né, tem que ser apresentado para tentar resolver algum conflito de interesse, caso esse não resolva, parte-se para um segundo caso, que são os costumes, tá? Só para a gente poder exemplificar aqui, né, ilustrar, a nossa legislação, ela é parte da nossa Constituição, tá? Então, a Constituição é a linha mestre de toda e qualquer lei criada dentro do nosso território. Então, a nossa legislação, ela é constitucionária, vamos dizer assim, né? Ela parte da própria Constituição. Diferente de algumas outras legislações no mundo afora. Por exemplo, na Inglaterra, ela é mais costumeira. Ela parte dos costumes, a formação das suas legislações em si. Então, é diferente da nossa. Tá? Então, só para você situar que existe tanto legislações que parte das regras do direito, né, das leis propriamente dito, como também existe regras de conduta que partem dos costumes, como acontece na Inglaterra, propriamente dito, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho esse funcionamento, né? Só para ilustrar essa situação. Mas vamos falar um pouquinho do campo prático para nós, o costume, propriamente dito aqui, tá? Eu falei agora há pouco de um exemplo, né? A pessoa que tem um cheque a receber, por exemplo, né, através de uma conta, e a pessoa passou justamente um cheque sem fundo, né, sem provisão de fundos. E como é que ela faz para resolver esse conflito de interesse? Entrar com uma ação, né, chamada ação de execução de título extrajudicial, que é justamente pleitear isso através do Poder Judiciário,
para poder reaver o crédito que ela possui juntamente a essa pessoa, né? Então, ele tem o credor, né, que está no polo ativo, e tem o devedor que está no polo passivo. Tá? Mas vamos saber que, através do cheque, vamos falar um pouquinho da teoria da lei do cheque, né? O cheque, na verdade, ela é uma ordem de pagamento à vista, tá? Que pode ser descontada em qualquer momento. Por isso que, às vezes, as pessoas, né, fazem uma determinada projeção, vamos dizer assim, de ordem mercantil, né, de protelar um pouquinho essa situação. Por exemplo, as pessoas têm o costume, né, de pré-datar o cheque, né? Só que essa figura jurídica do pré-datado não existe na legislação de cheques. Existe dentro da legislação de cheque, como eu falei agora há pouco, que é uma ordem de pagamento à vista, o cheque nominal, o cheque endosso, o cheque em branco, o cheque cruzado. Mas a figura do cheque pré-datado não se configura, não existe pela legislação em si, né, pela lei. Porque, como eu falei agora há pouco, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, que pode ser descontado em qualquer momento, né? Lógico, desde que tenha provisão de fundos referente a isso. Mas vamos supor que a pessoa faz um negócio jurídico com aquela pessoa, né, com o outro indivíduo, e faz o cheque tal do cheque pré-datado, estabelece uma data, né, para ser descontado esse cheque a posterior, né? E muitas vezes isso acontece, né? A gente pré-data, né? Na verdade, até a denominação é um pouco errônea, deveria ser pós-datado, né? Porque você só vai descontar após a data que está lá mencionado, né? Não é antes, vai ser depois. Mas existe né, essa configuração jurídica, né? Que as pessoas adotam, na verdade, não como uma legislação, e sim como o quê? Como um costume. O cheque pré-datado, então, é a figura jurídica através de um costume, não como uma legislação em si, não como uma lei. Tá? E que muita gente aceita, né? Existe essa configuração jurídica através dos costumes. Só que só pode ser descontado após que foi, vamos dizer assim, contratado essa condição, né? Foi tratado entre um e o outro, aquele que emitiu o cheque e aquele que recebeu. Só poderá ser descontado após a data que foi lá vinculado. Vocês podem perceber que o cheque, na verdade, é um documento formal, formalístico. Pode ver, todo cheque possui o quê? Tudo do mesmo tamanho, né? Da mesma configuração, os mesmos espaços a serem preenchidos, né? A data, o local, né? Mensurar a quantidade, né? O valor, essas coisas todas. Porém, não tem nenhuma condição, né? Não tem nenhuma configuração que determina que ele tem que ser o quê? Pré-datado. Na verdade, você está adulterando um documento formal quando faz isso, tá? Mas, como figura costumeira, como um costume, todos nós aceitamos a figura do cheque pré-datado, né? Então, isso só para exemplificar o que é um costume, que a gente pode ser adotado, né? Aqui no nosso dia a dia, por exemplo. A questão que eu citei agora há pouco do cheque pré-datado, né? Por exemplo, muita gente também faz contratos, né, estipulando o valor do contrato em valor de soja, por exemplo, na nossa região, né? Vender uma casa estipulado num valor de tantas sacas de soja. Isso é um costume também, né? E também é aceito, sem problema nenhum, tá? Então, essas figuras jurídicas que podem surgir, né, caso não esteja configurado na nossa legislação, na lei, que é a principal fonte jurídica para tentar resolver todo e qualquer conflito de interesse, você tem que buscar em uma outra situação para tentar resolver esses conflitos. E uma delas se dá através desses costumes, tá? Então, o costume também faz parte dessa condição para tentar resolver tais conflitos, tá? Então, elas são consideradas como fontes primárias, que uma vez elas são instituídas, elas podem aplicar de imediato suas ações, né? Seus efeitos referentes às suas ações nesse sentido. Por isso, são consideradas como fontes primárias ou diretas ou imediatas. Tá? Por quê? Porque elas por si sós impõem sua vontade, impõem sua condição. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Não. Tudo bem, então? Podemos seguir? Sim. Beleza.
Já as fontes secundárias, como eu falei agora há pouco, não, essas têm uma relação de dependência. Por quê? Caso essas duas... Oi, Pamela, quer falar alguma coisa? Não, é que meu áudio tá com problema. Ah, tá. Não, meu áudio tá com problema. Ok. Então, as fontes secundárias, tá? Essas não. Elas têm uma relação de dependência em relação às anteriores. Por quê? Caso essas duas, tanto as leis quanto os costumes, não apresentarem algum resultado, ou ainda não tiver condições de apresentar tais resultados, por quê? Porque muitas vezes a lei não acompanha, né, a evolução da própria sociedade em si. Né? Muitas situações do campo científico, biológico, né? Às vezes não tem uma legislação própria que ainda define como é que tem que se apresentar um resultado para aquela situação conflituosa que vem surgindo, né? Então, muitas vezes, né, as situações não são regulamentadas ainda porque é uma situação nova que surgiu e às vezes depende, né, das interpretações, depende, né, das ações provocadas pelo próprio ser humano nesse sentido. E é aí que surge a tal das fontes secundárias. Como falei agora há pouco, o direito ela tem a obrigação de apresentar algum resultado. Se vai ser favorável ou não, é um outro questionamento. Porém, o resultado, né, fim tem que ser apresentado nesse sentido. Ou, pelo menos, né, apresentar uma situação que dá uma resolução para tentar resolver tais conflitos. Né? E aí parte do quê? Das fontes secundárias, também conhecidas indiretas ou imediatas, tá? Que essas têm uma relação de dependência em relação às anteriores. E aí apresenta-se quais elementos, quais fontes nesse sentido? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência. Doutrina nada mais é que são o quê? São esses estudos realizados pelos cientistas da área jurídica, né? Os intelectuais, as orientações, né? Que não são tão obrigatórias nesse sentido, porém apresentam algum estudo, algum aprofundamento sobre aquele conflito que possa existir, tá? Então, são instrumentos que o direito utiliza para apresentar o quê? Soluções de todos e quaisquer conflitos, né? De interesses que os indivíduos possam apresentar frente às suas relações de um modo geral, tá? Então, são esses conceitos, reflexões teóricas, ideias, né? Tudo isso serve como o quê? Como uma doutrina. Por exemplo, para vocês estudarem qualquer disciplina na área de vocês, de administração, vocês têm que pegar o quê? Os livros, né? Os livros, a biografia que os professores apresentam para vocês nesse sentido. Por quê? Porque ali existe um indivíduo, né? Que realizou aquela obra porque ele fez um estudo aprofundado sobre determinado problema que ele apresenta, né? Ele vai trazer alguma solução, ele vai trazer algum resultado sobre aquele estudo que ele apresentou. Então a doutrina tem essa ideia, né, de apresentar justamente esses resultados, essas soluções, através desses estudos, desses pesquisadores, desses cientistas, desses doutrinadores, né? Então ela serve de base para tentar resolver todo e qualquer conflito de interesse, seja em qualquer área, né? Não só na área jurídica, mas em qualquer outra área, por exemplo, na área de vocês também. Então essa é a ideia da doutrina, é justamente pegar, né, as ideias, esses estudos aprofundados desses pesquisadores, desses cientistas, né, trazer em público para justamente o quê? Apresentar resultados. Se, como falei, se vai ser favorável ou não, é uma outra questão. Porém, o resultado está ali. Tá? Então, essa é a ideia da doutrina. Justamente são essas reflexões apresentadas por esses o quê? Por esses estudiosos. Tá? Então, essa é a concepção dada pela própria doutrina em si. Já a jurisprudência, tá? Ela é o conjunto do quê? De decisões proferidas por quem? Pelos juízes, pelos representantes do Poder Judiciário sobre determinado conflito de interesse. Por exemplo, nessa ação de execução, que eu citei agora há pouco, de repente, o resultado, a sentença proferida pelo juiz aqui, não foi favorável, né, para a pessoa que está executando. O que ele tem que fazer? Ficar quieto? Será que ele tem que, né, simplesmente aceitar o resultado que eles apresentam? Não. Ele pode o quê? Buscar uma nova decisão. Ele pode entrar com o quê? Com um recurso. Ao entrar com um recurso, por exemplo,
ele vai apresentar essa condição a um outro tribunal, um tribunal superior, no caso, o Tribunal de Justiça aqui, né? Só que lá, em vez de ser analisado por um único juiz que deu esse resultado, ele lá vai ser apreciado por quem? No mínimo por 3 juízes. No caso, são considerados como desembargadores. Então, essa pauta, né, de discussão que está sendo feita através dessa ação, né, para ser reanalisado por outro tribunal, tá, através desses desembargadores, vai ter um relator e mais 2 votantes, tá, sempre um número ímpar, para não ter objeção referente ao empate nesse sentido, tá? Ao apresentar esse resultado, eles vão apresentar uma sentença, só que lá, em vez de ser chamado de sentença, é chamado de acórdão. Esse é o acórdão, né, que muita gente fala, mas é acórdão, na verdade, né? Esse acórdão, uma vez utilizado, né, esse resultado, uma vez utilizado para outros casos semelhantes, né, sendo reanalisado e aplicado em outros casos semelhantes, porque pode apresentar o mesmo resultado, isso se torna uma jurisprudência, tá? Então, a jurisprudência nada mais é que o resultado, através da interpretação da lei dada pelos desembargadores, né, por esses juízes em si, tá? E uma vez sendo reutilizado para outros casos semelhantes, acaba determinando justamente uma decisão judicial através dessa jurisprudência, tá? Que vai servir de base, de alicerce para outros casos semelhantes também. Uma vez chegando na mesma situação para esse juiz, né, para apresentar uma solução, para o que os juízes já estão definindo sobre esse caso? Quais são os resultados que apresentam para esse caso semelhante aqui? Ele vai se embasar para poder também utilizar dessa condição para dar o seu resultado, a sua sentença nesse sentido. Então, ela serve de base, ela serve de orientação, né, para que se possa colocar justamente, né, uma situação bastante equilibrada, né, bastante, vamos dizer assim, e bastante isonomia, né, de igualdade para toda e qualquer situação que ali se apresenta de forma semelhante nesse sentido, tá? Então, a jurisprudência, só para citar como exemplo aqui, alguns anos atrás, a relação matrimonial que existia, por exemplo, a lei só aceitava a relação entre homem e mulher, tá? Porque essa era a base legal para a existência de uma relação matrimonial. É uma relação que existia, a lei só aceitava a relação entre homens e mulheres. Só que, com o passar do tempo, viu-se que a necessidade de aprimorar essa situação. Por quê? Porque existiam relações, né, homoafetivas, relações que existem entre pessoas do mesmo sexo também. E deixar essas pessoas desamparadas nesse sentido ficava contrário ao que determinava a própria Constituição, que lá diz o seguinte na Constituição, nos seus primeiros artigos: todos são iguais perante a lei, né? E aí, nessa situação, existia um conflito legal, né? Ué, se todos são iguais perante a lei, como é que não vai aceitar algumas situações que envolvem nessas relações homoafetivas entre, né, pessoas que apresentam o mesmo sexo nesse sentido? E com a condição, né, foram apresentados, né, esses conflitos perante o judiciário. E como é que os juízes iam dar essa decisão? Né? Através dessas jurisprudências, né, decisões dos tribunais que utilizou justamente desse termo legal através da Constituição, que todos são iguais perante a lei. E nesse sentido, foram dando acesso, né, às pessoas que tinham esse tipo de relação, né, para ter os mesmos direitos e deveres referente a um casal comum. Com o passar do tempo, essa transformação se deu através dessa jurisprudência, né, das decisões dos tribunais, acabou se transformando em lei também, né, dando as mesmas condições tanto para pessoas do mesmo sexo, tanto que hoje tem casamentos, né, homoafetivos realizados pelo país afora também, nesse sentido. Tá? Então, só para citar como exemplo essa forma de transformação que existia, né, porque na lei não tinha uma base legal para dar essa condição das mesmas relações das pessoas do mesmo sexo nesse sentido. Com o passar do tempo, através dessas decisões dadas pelos tribunais, através da jurisprudência, transformou-se depois de forma legal também essas condições, tá certo? Então, são essas exemplos que a gente começa a citar como fontes para tentar
apaziguar todo e qualquer conflito de interesse. Então, essa é uma das condições que as fontes promovem nesse sentido, tá? Seja das fontes primárias, quanto das fontes secundárias, ou seja através das leis ou dos costumes, ou seja, das fontes secundárias, através das doutrinas e das jurisprudências. Pessoalzinho, como é que vocês acham? Dúvidas, não dúvidas, questionamentos? Estou aberto. Pamela, Márcia, Samara, dúvidas? Sem Eu professor. não tenho dúvida, não. Tranquilas? Eu Tranquilo. queria perguntar, professor, se o material de apoio vai ser só a apostila ou o senhor indicou algum livro? Porque eu não vi lá. A biografia está logo abaixo no nosso plano de ensino. Não sei se você viu lá, tem uma... No final? Lá no final, lá no plano de ensino, você vai ver a biografia. Essa biografia, ela vai estar na nossa biblioteca virtual da Unemat também. Tá? Então é fácil acesso. Tem obra lá pra caramba. Tá bom, obrigado. Tá bom? Então lá, quem tem essa condição, acessa lá pela biblioteca virtual da Unemat, lá que tem bastante obra, né? Que eu citei ali na nossa biografia, que tem nessa biblioteca virtual. É só ir lá buscar, ou quem está no Unemat também tem uma biblioteca física também ali, né? Algumas obras, tá? Então, fique à vontade, né? Além, então, do nosso material das aulas em si, né? Que a gente colocou lá dos vídeos, das nossas aulas síncronas também, né? Que eu vou sempre estar postando, tá? Tem esse material bibliográfico, né? Que tanto tem na biblioteca virtual, quanto também na biblioteca física e da Unemat também, do nosso campus, tá? Então, fiquem à vontade aí, explorem à vontade essa condição aí, tá? Não fique em qualquer restrição ao uso, não. Tá joia? Vocês não vão aparecer nem um pouquinho para mim hoje aqui? Nenhuma das três? Só para ver como é que vocês estão. Só não assusta. Não, assusto nunca. Fica tranquilo. Oi, Samara, bom dia. Bom dia. Então tá bom. Oi, Pamela, tudo bem? Oi, Márcia. Você já se conhecia as três ou não? Não tô ouvindo, Márcia. A Pamela eu já estudei com ela e a Márcia eu já vi no ensino médio. No ensino médio? É verdade. Nossa Eu já senhora. estudei com a Márcia Então, presencial e com a Samara por vídeo. que bom. Espero que a gente se encontre fisicamente, né? Uma hora dessa aí também, né? Tá bom? Vai ser difícil, professor. Por quê? Porque eu não vou mais estudar na Unemat, porque eu mudei aí do Mato Grosso. Eu vou Sério? transferir. Uhum. Você tá onde? Brasília. Brasília? Olha só, hein? Tá no poder, então, aí. Que bom, que bom. Infelizmente, né, para alguns aí vai ser essa situação. Eu tenho gente até de Goiânia também, eu tenho gente... Nossa, tem em outras turmas, tem gente bastante de fora também, que a pessoa não, né, Sim, eu não tenho vai um conseguir. professor que é lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? A pessoa hoje está bem próximo um do outro, assim, nessa questão virtual, né? Pode estar do outro lado do mundo que tá tudo tranquilo, né? Bom, gente, se vocês têm alguma dúvida, né, estou aberto aqui a qualquer discussão. Se não tem, eu agradeço também a presença de vocês hoje, tá? Acho que por hoje está de bom tamanho. Olha, quem não acompanhou as aulas iniciais, então verifique de novo o material, tá? Peguem aí na nossa plataforma, que está lá o material. A bibliografia, que eu citei agora há pouco, está lá no plano de ensino, está no final dela, que apresenta a biografia, tem bastante obra lá para poderem, né, vasculhar lá, né, para estudos, certo? E é isso. A minha parte por hoje, segunda-feira já tá bom, bom tamanho já para vocês aí. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Obrigado. Sossegadinho, então? Uhum. Então, bom, minha gente, então eu agradeço. Então, tenham uma boa semana para vocês, muita saúde, tá? Se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Vacinem-se,
tá? E vamos tocando o barco enquanto isso, tá bom? Tá bom. Um abração. Bom dia. Tchau. Bom dia, boa semana então para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.